Olá, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês sobre as atividades dessa semana de matemática e ciências da natureza, tá? Então, essa semana nós vamos continuar na apostila SESI, vamos continuar a unidade que fala sobre os micro-organismos, e em matemática, sobre a leitura de alguns números e vamos compará-los, tá bom? Então, começando pela apostila de ciências da natureza, vocês vão nas páginas 31 e 32 para fazer as atividades. E olha aí na página 31. Observe abaixo a reprodução de uma tela de um pintor holandês do século 17. Então, vocês têm a pintura, observem ela. E do lado nós temos a descrição. Gabriel Metsu, 1629 a 1667, a criança doente. Então, está retratando uma criança que está no colo, né, de alguém, provavelmente mãe ou pai, e está doente. Olhos sobre tela. Então, vocês observam a pintura para responder as perguntas, tá? Letra A. Qual é o título dessa pintura? Então, vocês encontram na legenda, na descrição. B. O que ela mostra? Então, é o que vocês observaram nela. C. Pesquise como se tratavam as doenças nessa época. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre como as crianças eram tratadas no ano de 1629 até 1667. Se vocês quiserem colocar como eram tratadas as crianças no século 17, vocês também vão encontrar, tá bom? Vocês podem pesquisar desta forma. Já na letra D, você já esteve de cama com febre? O que você teve? Conte como foi. Então, vocês vão contar quando vocês ficaram doentes, o que vocês sentiram. Letra E. As vacinas que as crianças tomam a partir do primeiro mês de vida estão indicadas na carteira de vacinação. Que vacinas as crianças tomam? Então, se vocês observarem a carteirinha de vacinação de vocês, várias vacinas vocês já tomaram desde o nascimento. Então, vocês podem escrever algumas vacinas que vocês já tomaram, tá? E na letra F, você já tomou antibióticos? Por quê? Então, pergunte para o seu papai, o seu responsável, sua mamãe, se você já tomou um antibiótico e por que você teve que tomar. Agora, nós vamos nas páginas 33 e 34, também de Ciências da Natureza. Número 7. Cachumba, febre amarela, gripe, paralisia infantil, raiva, rubéola, sarampo e catapora são exemplos de doenças causadas por vírus. Para prevenir essas doenças, existem vacinas. Elas preparam o corpo para combater os vírus invasores. Existem outras vacinas para evitar doenças causadas por bactérias. As vacinas começam a ser aplicadas nas crianças no primeiro mês de vida. Depois de adultas, as pessoas tomam vacinas principalmente antes de viajar para algum local em que estejam circulando micróbios para os quais ela não está imunizada. Então, aí nós temos algumas vacinas, o nome delas, e as doenças que elas evitam, tá? Então, por exemplo, a BCG, a vacina BCG, ela evita a tuberculose. Tá? Então, vocês façam a leitura das vacinas e os vírus ou as bactérias que elas estão evitando. Aí a letra A. Traga uma cópia de sua carteira de vacinação, observe-a e anote as vacinas que você já tomou. Então, vocês vão pegar na carteirinha de vacinação de vocês e vão colocar as vacinas que vocês já tomaram. Já na página 34, a letra B. De quais doenças contagiosas o seu corpo está protegido? Então, dependendo aqui, do nome da vacina que vocês tomaram, vocês podem observar o nome delas na página 33. Aí vocês vão colocar quais doenças contagiosas que vocês preveniram tomando a vacina. E a letra C, pesquise. Que micróbios os antibióticos matam? Vírus ou bactérias? Vocês podem pesquisar, tá bom? E aí, embaixo da página 34, tem o textinho para vocês sobre a diferença entre epidemia e pandemia. Façam a leitura atenta. E essa é a nossa atividade
de ciências da natureza dessa semana. Agora, nós vamos ver a atividade de matemática. Essa semana, vocês vão fazer as páginas 31, 32 e 33. Na página 31, vocês vão fazer o quê? A leitura atenta dos números em cima da página para fazer as atividades. Então, na número 2, observem o mapa do estado de São Paulo. Tem algumas cidades que estão com o nome. Depois, na página 32, façam a leitura dos números da população de algumas cidades de São Paulo. Então, aqui temos o nome do município e a população, ou seja, o tanto de pessoas que tem nessa cidade. Aí, depois que vocês fizerem a leitura dos números, vocês vão observar, na letra A, qual cidade tem a maior população? Então, qual delas aqui o número é maior? E a menor? Qual desses números é o menor? Então, vocês vão colocar o nome da cidade que tem a maior população e o nome da cidade que tem a menor população. Depois, na letra B, quais cidades têm mais de 1 milhão de habitantes? Se vocês observarem 1 milhão, ele vai ter mais de 6 ordens. Isso é, ele tem mais de 6 números, tá? Então, vocês vão observar os números aqui em cima. Aqueles que têm mais de 6 ordens, ou seja, tem mais de 6 números, são milhões. Então, essas cidades que vocês vão observar, que elas têm mais de 1 milhão de habitantes, tá bom? Agora, na página 33, letra C. Quais cidades têm menos de 600 mil habitantes? Aí vocês vão observar aqui na tabelinha quais delas têm menos e colocar o nome. E na letra D, quantos habitantes aproximadamente a cidade de São Paulo tem a mais do que a cidade de Campinas? Então, vocês vão ter que pegar o total de habitantes da cidade de São Paulo e se ele está pedindo que tenha mais. Quando eu peço a mais, eu quero uma continha de menos. Então, vocês vão calcular a cidade de São Paulo, total de habitantes, menos a cidade de Campinas, aqui da tabelinha, tá? Já na número 3, o edifício Copan, na cidade de São Paulo, apresentado na fotografia a seguir, tem 1.160 apartamentos distribuídos em 6 blocos com 2.038 moradores. Analise a tabela da atividade 2 e responda as perguntas a seguir. Letra A. Quais cidades têm número de habitantes menor que o de moradores do edifício Copan? Então, vocês vão observar na tabelinha quais dessas cidades têm menos de 2.038 habitantes. E aí, aqui na letrinha A, vocês vão escrever os nomes, tá bom? E eu deixei aqui em anexo para mostrar para vocês como fazemos a leitura dos números. Então, um exemplo. Deixei o número 229.851. Vocês estão observando que eu tenho quantas ordens? Ordens é cada número. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens. Ou seja, eu ainda estou nos milhares. Então, quanto eu tenho de milhar? 229.000. E na parte das unidades simples? Eu tenho 851. Então, como que eu faço a leitura desse número total? 229.851. E aí, vocês vão tentar fazer a leitura de todos esses números que está na página 32, tá bom? Boa atividade e qualquer dúvida eu estou à disposição.